Bom dia, família Nelly, seja bem-vinda ao Mais Geminiano Magia, um lugar onde a gente vai poder conversar, trocar e refletir sobre os movimentos que estão acontecendo no céu para a gente trazer de uma forma prática. Então já prepara aí seu café, seu chá. Hoje eu decidi trazer um chazinho, porque eu tava friozinho, então eu falei, vou fazer um chazinho para a gente poder essa conversa. Então bora, família! Espero que vocês tenham passado bem esse final de lunação ariana. Então a gente estava passando aí por um período muito intenso, com um céu muito de fogo, então muitos inícios, muito movimento, muita inquietação. E aí talvez novos inícios tiveram aí, muitos insights, muita mudança interna. Então essa lunação ariana aí se encerrou, que agora a gente já deu as boas-vindas aí para a lunação taurina. Então espero que vocês tenham aí desejado, feito os seus pedidos, intencionado, porque essa alunação taurina ela vai ficar aí por 28 a 29 dias, e aí vocês vão ter esse tempo para colocar em prática essas intenções. Então, só reforçando, só para a gente dar uma lembrada aí, que o touro ele fala também muito de constância, de disciplina, de paciência. Então, lembrar que aquilo que você intencionou aí vai precisar ter sempre atos de constância, atos de disciplina para esse projeto conseguir ganhar forma. Mas que essa semente foi plantada, tá lá na terra, talvez é só ajustar o quanto de água que você vai pôr, o quanto de sol que vai ter que tomar, mas ela vai ganhar aí e virar uma grande árvore para você poder colher esses frutos. Vamos falar dessa semana, gente. Essa semana nós vamos ter muitas mudanças. E quando a gente tem uma semana assim com muita mudança astrológica, pode ser que fique um pouco bagunçado aí como que a gente vai sentir, porque é muita energia andando e às vezes talvez a gente não consiga entender qual de fato é o tema da semana, né? Não fica aquele tema redondo, é muita informação. Então, essa semana, eu diria assim, se eu pudesse colocar numa frase, seria muita informação. Porque nós vamos ter a mudança de Mercúrio entrando em Gêmeos, Marte entrando em Touro, Vênus entrando em Câncer e depois, no finalzinho da semana, Sol entrando em Gêmeos. Então, assim, muita mudança e ainda movimentos geminianos que eu vou falar agora sobre isso. Bom, no início da semana, nós vamos ter, por mais que a gente ainda vai estar com o Sol em Touro, nós vamos ter uma energia bem forte geminiana. E o que acontece, gente? A energia geminiana, na verdade, todos os signos, ele tem o lado luz e o lado sombra. O lado luz de Gêmeos, né, esse momento que a gente vai viver, pode ser um movimento muito bom para ter novas ideias, muitos insights, então coisas que antes você sempre fez de um jeito e depois você perceber, nossa, acho que eu posso fazer de outro jeito. Conversas que às vezes você tem essa troca e você percebe alguma coisa diferente. Então é uma energia em que ela pode trazer mudanças, um novo ponto de vista daquele caminho que você estava trilhando. Então você pode perceber aí que talvez você mude um pouco de ideia, um pouco de direção, ou encontre flexibilidade, que essa é uma ótima habilidade do geminiano. Mas o que acontece, gente? O lado sombra de Gêmeos, e esse é um ponto de atenção que eu queria dar bem forte, o lado sombra de Gêmeos é sobrecarregar a mente. Porque o Gêmeos é esse signo da comunicação e é o signo muito do pensamento. Então, é um pensamento excessivo, é pensar demais, pensar em muitas possibilidades, ter muitas trocas, mas assim, aquela conversa que não leva a lugar nenhum, então vira apenas aquele ruído, aquele barulho. Então, assim, como nós já estamos numa sociedade onde estamos com muitas informações por conta do celular, a nossa vida é, né, uma sobrecarga mental muito grande, tentar aí no começo, principalmente da semana, tentar desacelerar as informações que chegam até a sua mente e tentar filtrar quais informações você vai deixar aí permeando na sua cabeça, na sua mente, né? Tentar também filtrar o quanto que você vai conversar, o quanto aquelas informações vão ficar reverberando aí em você essa semana. Porque senão, essa energia geminiana pode virar, assim, um ruído, um barulho interno. Muitas pessoas me procuraram que estão tendo muita insônia. Então, assim, é realmente essa energia geminiana da inquietação, de você deitar e ficar pensando, pensando, pensando. Então, eu sugiro para vocês aí, pra gente tentar reduzir o tempo de tela. Vocês podem usar algumas ervas, então eu vou colocar no final do vídeo algumas ervas que vão ajudar a gente. E você pode fazer como chá ou colocar também no travesseiro. E tentar, antes de dormir, reduzir o máximo de informação possível. Então, não mexer no celular, não fazer nada de muito estímulo mental, realmente
tentar silenciar a mente para você conseguir descansar. Então essa semana vai começar, assim, bem com esse ar geminiano, esse movimento aí de novas ideias, novas visões, mas também tentar tomar cuidado para não virar esse ruído interno. Depois, já no meio da semana, a gente vai ter uma entrada aí da Vênus em Câncer. O que que acontece? Essa Vênus em Câncer, ela vai entrar com o Júpiter ali dando um aumento nela, então a gente vai sentir um pouco mais forte do que o normal, essa energia, né, de Vênus em Câncer. E também depois ela vai ter algumas tensões aí ao longo da semana. Então, eu sinto que essa Vênus em Câncer, ela tá convidando a gente pra gente também fazer, além dessas conversas, né, que o Gêmeos tá trazendo, de novas ideias e estímulos e pensamentos e trocas, a gente também fazer isso com o nosso interno. Então, será que você realmente está conversando com você mesmo? Será que você conversa com os seus desejos? Será que você conversa com o seu mais íntimo? Porque Câncer nos convida a entrar lá dentro da concha e vai estar em Vênus, que são os nossos desejos. Então, essa semana talvez ganhe muito destaque você talvez pensar e se questionar o que de fato você deseja, o que de fato você quer. E é muito interessante isso, né? Eu percebo ao longo do tempo que eu tô estudando astrologia que parece que ela vai criando uma história. Então, a gente tá passando por um momento de mudança, tá passando por um momento muito de rupturas, né, de construir algo novo. E o novo, ele já tá aqui, ele já tá existindo junto com a gente, né? Às vezes a gente coloca o novo como se fosse, né, o ano novo, agora as coisas são novas. E não é, o novo, ele vai existindo junto com o velho. Então, assim, a gente passou por um momento muito intenso de ruptura mesmo. A gente ainda vai viver rupturas, porque eu acho que isso faz parte, assim, né, do ciclo da vida. Mas agora também tá vindo o novo. Só que esse novo, ele também vai trazer um questionamento do tipo assim, será que o que você deseja, esse novo que você quer construir, ele vem de um desejo genuíno? Ou será que ele vem de uma carência? Então essa energia canceriana, ela vai te convidar a você olhar até que ponto as coisas que você deseja é uma coisa que você quer, ou foi uma coisa que você meio que se forçou a querer pra você se sentir aceita, pra você se sentir amada. Então, coisas que às vezes você queria, que fazia sentido, ou que você se sentia seguro ou segura naquele lugar ou naquele desejo, e no fundo, assim, será que você precisa dessa segurança? Será que essa segurança, ela não tá, no fundo, mascarando alguma carência que você tem e que, no fato, assim, né, no real, na raiz da coisa, você precisa olhar pra aquilo? Então, a gente vai passar aí nesse meio da semana e talvez nos próximos, tentando se questionar e, de fato, que os seus desejos são, de fato, uns desejos genuínos, porque os nossos desejos, eles são as nossas bússolas, né? É onde a nossa alma quer chegar, ela direciona aonde a gente quer caminhar, onde a gente tem que ir. Mas, às vezes, tem desejos que não é a nossa alma que tá falando. Às vezes são desejos que a gente colocou ao longo da nossa caixinha, né, durante a vida. Então, desejos familiares, desejos do padrão social, e esses desejos que às vezes, no fundo, refletem aí essa necessidade que a gente tem de se sentir aceita, né? O Câncer, ele fala muito disso, de você se sentir pertencente à sociedade. Então, pode ser que a gente reflita aí essa semana também sobre isso. E eu queria trazer também pra gente questionar, assim, mais a fundo sobre isso, sabe? Ao longo dessa semana e das próximas, eu senti até da gente se questionar se às vezes a gente não também volta pro passado porque a gente quer se sentir seguro, sabe? Porque assim, a gente viveu aí todo esse período aí de ruptura, de mudanças, então feridas foram expostas, as coisas que não funcionam vieram assim, né, pra frente. Então assim, a gente já sabe o que precisa fazer. A gente já entendeu que aquele velho não funciona mais. Só que o que acontece? Aquele velho, ele é conhecido. Ele é, de certa forma, seguro, porque eu sei o que vai acontecer. Então, essa Vênus em Câncer, às vezes, ela pode querer voltar para as zonas do passado, ela pode querer, às vezes, voltar para uma situação conhecida, porque ela vai se sentir segura. Então, tá vendo que não é, de fato, um desejo dela? Na verdade, no fundo, ela tá escondendo aí um medo, ela tá se sentindo desprotegida. Então, essa semana eu convido muito vocês a tentar se perceber como que perceber a raiz dos seus desejos, perceber o por trás do por trás, porque às vezes eu quero aquilo, mas eu não consigo entender o porquê eu quero aquilo. E às vezes, se a gente não entende de fato a raiz do nosso desejo, a gente não consegue alimentar e cuidar
dessa raiz. Então, só para ficar assim, de forma bem didática. Vou dar um exemplo aqui muito clássico que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou, que é quando você tá com vontade de comer uma coisa. Então, por exemplo, você tá com muita vontade de comer comida japonesa. Então, o seu desejo é comidas japonesas. Só que aí, né, por conta de, tá caro, ou às vezes tá na correria, você vai lá e você come um McDonald's. Você saciou sua fome. Tudo bem, você comeu, você não tá mais com fome. Mas eu tenho certeza que a próxima vez que você tiver fome, vai vir um pensamento da comida japonesa. Porque o seu desejo não era comer, o seu desejo era comer comida japonesa. Então, assim, é realmente olhar pra raiz da onde tá vindo aquele desejo. Porque, assim, às vezes eu até posso colocar alguma coisa no lugar, mas como não é de fato a raiz que eu tô nutrindo, não é de fato aquilo que eu quero, vai passar um tempo, aquilo não vai se sustentar, aquilo não vai se firmar e eu vou ter que trocar, eu vou ter que achar em outro lugar, eu vou ter que procurar alguma forma de nutrir e cuidar desse desejo. Então eu convido vocês a fazer essa reflexão, porque a gente vai ficar um tempo aí com essa Vênus em Câncer, e a gente olhar, assim, de forma bem profunda, de forma mais... sair um pouco do superficial e olhar, assim, o que de fato você quer por conta do passado, o que você quer se é pra você se sentir aceito ou aceita, e se de fato é porque conversa com a sua alma, então você só precisa encontrar maneiras de nutrir e dar força para esse desejo. No final da semana a gente já vai ter aí uma lua em Virgem que vai ajudar muito a gente para conseguir organizar um pouco essa semana. Eu senti essa semana um pouco meio... muita informação, então ela pode parecer até um pouco meio bagunçada, assim, se eu não entender, assim, muito o que tá acontecendo. Então, né, como uma boa bruxinha, eu separei aqui pra gente fazer alguma atividade. Então, todo final de vídeo eu sempre trago alguma atividade que vocês podem fazer lá naquele caderninho que eu comentei com vocês nos outros vídeos, ou você pode fazer em algum papel aleatório. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel e nesse papel você vai escrever semente. Nesse papel de semente, você vai escrever tudo aquilo que você plantou lá na lua nova em Touro. Então, os seus desejos, os seus hábitos, as coisas que você quer concretizar, aquilo que você idealizou aí para esses 28 dias. E você vai colocar num lugar visível. Por que é legal colocar num lugar visível? Porque todo dia que você acordar, você vai bater o olho e vai falar, bom, essa semente tá lá. E todo dia você tentar colocar em prática esse desejo, né? Que Touro fala dessa constância. Então é bom a gente lembrar que às vezes a gente se distrai muito fácil e vai pro beleléu. Então coloquem aí num lugar visível. Eu geralmente coloco na parede, então minha parede sempre tá cheia de papel pra eu poder me lembrar e reafirmar e, né, colocar essa prática no dia a dia. O segundo papel, vocês vão colocar desejo. E nesse papel, vocês vão passar aí durante essa Vênus em Câncer e vocês vão escrever tudo aquilo que vocês querem. Mas toda vez que você tiver alguma reflexão, algum insight, alguma coisa, você perceber, putz, será que esse desejo, ele veio... Da onde que vem esse desejo? Então, todos os desejos que vocês escreverem neste papel, eu quero que vocês reflitam da onde que vem esse desejo. O que, de fato, no fundo, eu tô querendo atingir, eu tô querendo conquistar com esse desejo. O que eu vou sentir quando realizar esse desejo? Então, jogo aí essa reflexão pra vocês, jogo aí essa prática, porque eu acho que as práticas, elas ajudam a gente a sair um pouco do inconsciente e trazer pro consciente, e aí a gente consegue trabalhar, a gente consegue entender e integrar aí no nosso dia a dia. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Antes, eu esqueci de falar das ervas. Vou deixar também aqui 3 ervas companheiras que a gente pode usar essa semana, que é a camomila, a lavanda e a melissa. São ervas super femininas que vocês podem usar aí para acolher, principalmente nessa parte aí de Vênus em Câncer, com esse Júpiter em Câncer. A gente acolher as nossas emoções, para acalmar também um pouco aí a mente, o barulho geminiano. Então vocês podem fazer chá, podem fazer escaldapé, podem fazer banho. Essas ervas, elas super combinam juntas, então vocês podem colocar aí também juntas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Beijinhos!